Tô gostando de fazer review de fone de ouvido cabeado, viu, rapaz? Hoje o QEars Cadenza, um fone de ouvido muito interessante pela essa faixa de preço e para quem quer um tuning um pouco mais com personalidade. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para poder fazer o meu review do QEars Cadenza. Essa marca é totalmente nova para mim, eu nunca nem tinha ouvido falar até chegar esses fones aqui para mim. Eu fiz o review deles lá no meu Instagram, então se você quiser ver o que vem na caixa do QEars Cadenza, dá uma olhada lá. Eu publico aqui nos shorts também, né? Aqui nos shorts do YouTube, então se você quiser ver, dá uma olhada aí nos shorts que eu publico, que também tem o unboxing do QEars Cadenza. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, por favor, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e deixa o like se você gostar desse tipo de conteúdo, porque eu vou saber que vocês estão gostando e eu trago mais vídeos aqui pro canal quando vocês quiserem, beleza? Bom, vamos lá. Em termos de construção, é uma construção simples, tá? Não é nada de demais. Por exemplo, ele chegou junto com o C2 Mac pra mim. E o C2 Mac no unboxing eu já fico assim, nossa, é metal, sabe? É uma construção acima da média. E no QEars Cadenza ele tem o corpo em resina, que é uma resina muito boa. O isolamento dele funcionou muito bem pra mim, inclusive. Mas não é nada de demais, não é nada, nossa, meu Deus, que unboxing. Não é não. Ele tem um cabo de boa qualidade. Apesar de ser um cabo simples, eu gostei mais do cabo dele do que do C2 Mac. É um cabo... Ele tem uma textura meio encordada, mas não é muito resistente. Os conectores, o conector P2, por exemplo, é em L. Nada de demais, mas também não é um grande problema. Inclusive foi uma das críticas lá no review do C2 Mac, né, que eu falei que o cabo dele não era tão bom. Mas o cabo do QEars em relação ao C2 Mac, eu gostei mais. Eu achei mais interessante, mais bem acabado, talvez até mais resistente do que do C2 Mac. Para completar a parte do unboxing, ele tem um bom kit de ponteiras, mas nenhum que seja, nossa, que ponteira, não tem. Para vocês terem ideia, o Moondrop Shoe tem ponteiras de melhor qualidade do que o QEars Cadenza, para vocês terem um nível de comparação assim. Mas é um kit completo, ele tem bastante opção de ponteira. O cabo, de novo, é bom, tem conexão de 2 pinos, né? O 2-pin 0,78mm. Tem um conforto, tem um encaixe e conforto muito bons. Eu gostei muito do encaixe dele, melhor do que o do C2 Mac, por exemplo. Ele encaixou melhor para mim, melhor do que o T2 DLC, inclusive. Eu fiz um review do T2 DLC há pouco tempo aqui no canal e eu acho que o QEars Cadenza tem um encaixe, ele tem um fit, ele tem um isolamento melhor do que esses outros dois fones que eu comentei. Talvez por ser feito em resina, talvez por ter essa resina moldada mais padrão, né, mais universal, mas em termos de construção agrada bastante. Até porque a gente está falando de um fone de ouvido barato, um fone de ouvido meio que de entrada. Então eu acabei gostando bastante e acho que é um ponto positivo sim no produto como um todo. É um unboxing ok, é um kit ok, mas que agrada, cara, sabe? Não fica nada devendo, como o C2 Mac que ficou devendo na parte do cabo pra mim, e o T2 DLC que ficou devendo na parte de conforto, né, de fit. Então o QEars Cadenza meio que mata o problema desses outros dois fones que eu fiz review recentemente aqui no canal. Bom, e aí agora a gente chega na parte de som, e olha, o QEars Cadenza é um fone que me agradou em diversos pontos, em diversos sentidos. Por quê? Porque ele tem o grave... É meio complicado falar isso, porque vira e mexe eu falo que eu gosto de um fone mais neutro, vira e mexe eu falo que eu gosto de um fone mais quente, como o T2 DLC, para poder ouvir acústico e tudo mais, mas tem hora que eu quero ouvir uma música com um pouco mais de grave, e aí o QEars Cadenza entra na minha seleção, porque se você busca um fone de ouvido com esse... Ele não é um bass head, como a galera chama, né? Que tem esse grave muito destacado, muito claro, muito evidente e tal, mas ele tem um pouquinho a mais de grave que me agrada pra caramba. Ele tem uma quantidade e um peso de graves melhor do que o do C2 Mac, talvez eu digo até um pouco mais de definição de grave melhor do que o C2 Mac, e tem esse grave na medida certa, sabe? Sem passar muito, sem ser um fone com muito grave. E assim, eu gostei muito do QEars Cadenza porque ele tem um grave a mais na medida certa, sem extrapolar muito, sem ser muito pesado, sem ser cansativo para poder ouvir.
Então, me agradou demais. Ele também consegue tocar música acústica numa boa e tudo mais, mas eu acho que a personalidade dele, eu acho que o que mais chama atenção nele, no final das contas, é esse gravezinho um pouquinho mais destacado, que pode agradar muita gente, principalmente a galera que quer aí ouvir um pouco mais de música, sei lá, não sei, rock, pop, que quer ouvir um pouquinho mais de grave, sem ser demais. Não é escuro, não chega a ser um grave muito fechado, um grave muito pesado, mas ele tem uma performance de graves que me agradou muito, muito rápido, muito resoluto. E, de novo, na faixa de preço dele, se você busca um pouco mais de personalidade, se você busca um pouco mais de não sei, eu não diria definição de grave, mas um pouco mais de peso de grave, o Kiwi Ears Cadenza pode ser a sua solução. De novo, entre as minhas recomendações aqui, eu acho que se você quer um fone com um pouco mais de agudo, com um pouco mais de claridade, de calor, o T2 DLC é mais interessante. Se você quer um fone mais neutro, o 7Hz Sound Note Zero acaba sendo mais indicado. Se você não quer gastar tanto, o C2 Mac pode ser uma boa opção. Agora, se você está disposto a gastar um pouquinho mais do que o C2 Mac, ter mais grave, assim, com mais resolução, com mais peso, com mais quantidade, com mais volume, eu recomendo demais o Kiwi Ears Cadenza. Ele tem diversas cores, eles me mandaram a versão roxa, mas tem azul, tem verde, tem rosa, se eu não me engano. E é um fone bonito, é um fone bem acabado, que tem um encaixe legal, que tem um conforto legal e assim... Gostei. É um fone de ouvido que eu gostei pra caramba de ouvir, sei lá, Dragon Force. Cara, Dragon Force tem anos que eu não escutava. E com o Kiwi Ears Cadenza eu coloquei pra tocar e falei assim, meu Deus, sabe? Eu adorei esse fone de ouvido, adorei o cabo, adorei a construção. Então fica aí como uma recomendação de mais um fone de ouvido, intra-auricular cabeado, de boa qualidade, com personalidade. Se eu tiver que falar com você, falar assim, faça tal upgrade, eu trocaria as ponteiras, eu compraria umas ponteiras melhores, porque eu acho que o conjunto é muito bom, assim, o conjunto é muito condizente com o preço e tudo mais. A caixa em resina é boa, o driver, né, as especificações técnicas dele são muito boas, mas as ponteiras são meio genéricas demais. Então, sei lá, se você quiser comprar uma ponteira um pouco melhor, talvez o cabo, mas eu não acho que o cabo seja um grande problema. Ele pode parecer um pouco frágil demais, mas dependendo de como você vai usar, não é um grande problema, sabe? Então fica aqui a minha recomendação do Kiwi Ears Cadenza, uma marca totalmente nova pra mim, não conhecia, é meu primeiro fone de ouvido deles, é uma grande novidade pra mim e já começaram muito bem aqui na minha lista de recomendações, nos meus reviews aqui de recomendações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixem like, se vocês quiserem comprar o Kiwi Ears Cadenza tem o link aqui na descrição da Linsou, que foi quem enviou, eles não pediram pra falar nem bem nem mal, eles só mandaram e falaram assim, André, faz o review aí, conta pra gente o que você achou do Kiwi Ears Cadenza, dessa fera aí, e é isso. Tô aqui falando pra vocês o meu review sobre esse fone de ouvido. Gostei demais, tá? Gostei demais, e se você quer um fone de ouvido com um pouquinho mais de personalidade, mais do que recomendado. Um grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.